mandem suas perguntas que a Amanda vai selecionar aqui para a gente. Bom, mas vamos falar então sobre um pouco do que aconteceu, né? Semanas antes da Assembleia, eu já estava conversando com algumas pessoas na missão permanente da ONU, do Brasil, e o que eles estavam falando a gente está com um diálogo muito fechado com o governo americano por causa da história das tarifas, por causa das sanções, outras fontes do governo que estavam falando, inclusive, que realmente estava com um diálogo muito truncado, citavam um episódio em que Fernando Haddad teria uma reunião com o Scott Bessent, secretário do Tesouro, que foi desmarcada, e tinha um clima ali de talvez um não diálogo e uma expectativa de que talvez até Donald Trump e o presidente Lula não se cruzassem durante a Assembleia Geral. Eu lembro que, inclusive, nossos chefes falaram, não, vamos fazer uma reportagem sobre como que acontece, esse encontro pode acontecer na antessala do discurso, né? Então, o secretário-geral discursa, a presidente da sessão discursa, né, da Assembleia Geral, da 80ª edição da Assembleia Geral, a Annalena Baerbock, e depois vinha o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, que tradicionalmente também sucedem o presidente do Brasil. E aí havia essa expectativa de que eles pudessem se encontrar nessa antessala antes de fazer o discurso. Só que nos outros anos, já houve outros anos em que o presidente dos Estados Unidos se atrasou e chegou quando o presidente do Brasil estava discursando, não antes, né? Ou que eles não se cruzaram depois quando o presidente do Brasil saiu e o presidente dos Estados Unidos entrou. E quem define um pouco isso também é o Serviço Secreto Americano, etc. E aí tinha toda uma conversa de que as diplomacias não estariam fazendo nenhum esforço para eles se encontrarem. Porém, foi muito parecido com o que aconteceu também na conferência da solução de dois estados em julho, quando Mauro Vieira esteve aqui na ONU e havia uma expectativa dele ir para Washington conversar com interlocutores ou não. A diplomacia e as fontes do governo todas estavam falando que não tinha previsão de ele ir para Washington, que talvez não fosse, etc. E de última hora ele foi. E uma coisa parecida aconteceu agora na Assembleia, com as fontes falando que não tinha uma movimentação para que houvesse um encontro, que não havia a menor chance de uma reunião bilateral entre Estados Unidos e Brasil. Porém, a gente viu o que aconteceu, o presidente Lula e o presidente Donald Trump deram as mãos, apertaram as mãos, o presidente Trump falou que eles se abraçaram, foram 20 segundos segundo Trump, depois ele falou 20 segundos, no discurso falou 30 e tantos segundos, depois as fontes do governo falaram que foram 38 segundos, mas nesse contato depois ele ainda chegou, uma coisa é só ter o contato ali, o aperto de mãos, outra coisa é ele falar para o mundo, que daí ele apertou as mãos de Lula, que ele abraçou Lula e que ele é um cara legal e que ele só faz negócios com pessoas, né, que parecem um cara legal e tudo. Então, o que depois foi surgindo é que a diplomacia e o governo estavam tentando guardar as 7 chaves a possibilidade de um encontro, justamente porque eles não queriam boicote por parte de Eduardo Bolsonaro e também dessa ala ideológica do Departamento de Estado americano. Tanto é que há uma reação de surpresa de Marco Rubio, que é o secretário de Estado, e há uma surpresa também de alguns integrantes do governo brasileiro, da delegação e tudo. E o mais surpreendente, que aí eu acho que é uma coisa que não era esperado mesmo, foi o jeito como Donald Trump falou de forma efusiva do presidente Lula durante o seu discurso. Então, essa história do encontro, que Donald Trump poderia propor um encontro, que isso talvez, né, que não, por mais que não acontecesse aqui na ONU, mas em algum momento, que o diálogo começou a ser retomado, com algumas autoridades americanas já conversando com autoridades brasileiras, isso foi guardado a 7 chaves. O que foi surpreendente mesmo foi o jeito como o presidente Donald Trump falou, e isso é o que se diz aqui, até a gente conversou com a porta-voz do Departamento de Estado americano, ela fala que isso foi uma coisa muito espontânea do presidente Donald Trump, né, Américo? Então, são apurações dificílimas de fazer mesmo, porque realmente você percebe que às vezes tem um esforço das próprias fontes de direcionar a imprensa para um lado, para justamente aquilo ser mantido sob sigilo, e depois, agora que os jornalistas começaram a falar sobre essas histórias dos contatos, né, que antecederam a Assembleia. Pois é, agora... Não sei qual foi tua visão também, Américo, disso. Não, correto, interessantíssimo você contar os bastidores aí dessa cobertura, inclusive, e esses despistes, né? Por isso que o jornalismo profissional é tão importante, né? Para você usar a sua experiência, checar as informações, a gente nunca dá uma informação baseada numa fonte só, essas coisas todas, a gente analisa, né, as informações, filtra, mas eu queria destacar desse encontro alguns fatores. Em primeiro lugar, muito importante que o presidente dos Estados Unidos
tenha falado 2 minutos do Brasil, mesmo que seja com críticas. Teve elogios especificamente ao presidente Lula, mas é muito importante isso. Isso mostra que o Brasil está conseguindo, de fato, ter mais espaço no tabuleiro geopolítico internacional. É isso que o Itamaraty vem tentando, o presidente Lula vem tentando, o Brasil recuperar o seu espaço no tabuleiro internacional. Então, isso é uma primeira observação que eu acho importante. Segundo, acho que até o próprio presidente Lula, temos uma pergunta aqui, se a aproximação do Lula com o Trump foi uma surpresa. Acho que o próprio presidente Lula ficou surpreso da forma, pelo menos, como isso aconteceu. O presidente Donald Trump anunciar para o mundo, na Assembleia Geral da ONU, no púlpito, um dos púlpitos mais importantes da geopolítica mundial, que ele gostou do Lula, que ele gostaria de conversar. Claro que a gente também precisa ter muita cautela, que não tem nada resolvido. Uma coisa, como você colocou, né, Pri, é o Trump reagir de uma maneira espontânea, dizer que gostou ali desse primeiro contato. Outra coisa completamente diferente é, vamos ter uma negociação de fato? Porque o Donald Trump, toda hora ele fala, ele vai resolver tudo em 2 semanas, né, Pri? Não, em 2 semanas eu vou botar pressão na Rússia, em 2 semanas eu vou acabar com a guerra. Tudo era 2 weeks, todos os prazos dele são 2 semanas. Aí você vai lá cobrar o cara, não falei isso, enfim, ele muda sempre a narrativa. No caso do encontro com o presidente Lula, ele falou 1 semana, então está todo mundo assumindo que talvez na semana que vem aconteça esse encontro. Pelo que eu apurei até agora, conversando com várias fontes, eu não sei se tem alguma informação diferente, não tem nada marcado. Não teve uma conversa formal. Tratativas formais não começaram, exato. Exato, não teve nenhuma conversa formal. Então vamos torcer para que aconteça esse encontro, mas não tem nada resolvido. E podem ter muitas armadilhas no caminho, porque tem muita gente querendo boicotar isso. Tanto do lado brasileiro, como você colocou, a ultradireita, etc., como o Departamento de Estado. Eu tenho alertado, falado sobre isso desde o começo dessa crise, vocês vão lembrar aqui, e o Leurival tem levantado muito isso, como o Departamento de Estado quer sabotar parte dessa conversa. Inclusive porque o Marco Rubio tem muito interesse na América Latina, político mesmo, ideológico, ao contrário do Trump, que não tem tanto interesse assim na América Latina, e o Marco Rubio é um político muito conservador, que tem uma agenda muito contra os países progressistas da região. Então, tem nada resolvido, muita armadilha. Agora, foi um tremendo passo à frente, finalmente a gente ter um sinal direto do Donald Trump que ele eventualmente toparia conversar e acertar alguma coisa. É uma boa notícia para a economia. Agora, isso aí precisa ser muito bem organizado agora do lado do Itamaraty e dos estrategistas do Planalto, né? Como vai ser essa conversa? Como o Brasil vai se apresentar, né? Exato. Não, e a primeira informação que a gente teve aqui, depois que eles apertaram as mãos e tudo, foi assim, como que vai ser essa conversa? E teve um papo de que essa conversa poderia ser feita na própria Assembleia Geral da ONU, né? E daí o que os diplomatas que eu conversei, as fontes do governo aqui, eu fiquei perguntando, falei, mas vai ser aqui, vai ser aqui, vai ser hoje? Começa aquela coisa, né, assim, e se for agora, e se precisamos saber onde vai ser? E daí um diplomata já falou, olha, é muito pouco provável que aconteça aqui na ONU, porque eles não querem dar palco pro Trump dar show. Então, se for na ONU, se for televisionado, se não for por telefone, se for às pressas, as chances de esse encontro se tornar um encontro Zelensky-Trump 2 ou Trump-Ramaphosa 2, em referência ao encontro que Trump teve com Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, o Cyril Ramaphosa, presidente da África do Sul, que foram insultados na Casa Branca. Então, um temor muito grande do governo e da diplomacia de fazer isso às pressas ou de qualquer jeito, e eles ficarem encurralados e, como você falou, Américo, ser uma emboscada para o governo brasileiro. Daí, até o presidente Lula estar aqui, também o presidente Donald Trump estava voltando para Washington, essas tratativas formais não tinham começado ainda, né? Isso uma fonte da diplomacia lá de Washington também falou quando estava aqui ainda, né? As pessoas estavam aqui ainda, né? As pessoas que organizam isso. Mas agora o papo é que as duas diplomacias falam muito sobre sigilo para ver como vai ser esse encontro. Então é por isso que nesse momento nenhum jornalista muito está divulgando como vai ser, quando vai ser, porque realmente uma fonte me falou, agora a gente não vai falar nada porque a gente vai ver exatamente onde vai ser esse encontro. E aí o que você falou também que é importante, né, Américo, que a questão de ainda tá tudo muito quente, né? Uma fonte me falou isso, tá tudo muito quente ainda. Acho que a internet
A internet lá na ONU não está ajudando muito. De tensão nas relações e... Você caiu um segundo. Acho que você caiu um segundo, mas vamos voltar. Opa, vamos lá. Não, o cenário concreto que ainda se tem é um cenário de tarifas de 50% sobre o governo brasileiro e as sanções que foram aplicadas, inclusive novas sanções na segunda-feira, contra a esposa do juiz Alexandre de Moraes, a empresa deles, também outras autoridades ali ligadas a eles. Então, esse é o cenário concreto. Donald Trump continuou falando sobre perseguição política no seu discurso, apesar de ali, durante um breve momento, ter falado do presidente Lula e dessa possível conversa. E aí o Emanuel tá falando assim, né? O presidente Trump faz tudo